ótimo dia para você. Estamos começando o Bom Dia Produtor especial aqui de Natal, Réveillon, final de ano. E final de ano é época de rever tudo que foi destaque ao longo de 2019 no agronegócio e que foi exibido aqui no Bom Dia Produtor. E nesta edição nós vamos relembrar algumas dessas matérias. Você vai rever, por exemplo, a comemoração dos 30 anos do Sindicato Rural de Sinop, no Mato Grosso. Um evento que contou com a presença da atual diretoria, lideranças políticas, ex-presidente e também associados. E você vai rever também a história de um pecuarista que trocou a criação de gado para apostar na produção de uvas da espécie Niágara no centro-oeste do Brasil. E também vai conferir como foi o evento Ideias for Milk, que estimulou novas tecnologias no setor do leite na chamada Pecuária 4.0. É tudo isso e muito mais agora nesta edição especial do Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. Bom, muito bom ter você aí do outro lado da telinha. A gente começa a apresentar para você agora, rever, na verdade, algumas das matérias que foram destaques ao longo de 2019. O Sindicato Rural de Sinop, localizado no norte do Mato Grosso, completou 30 anos no dia 7 de junho. A data foi comemorada com um evento que contou com a presença da atual diretoria, lideranças políticas, ex-presidente e associados. Foi uma festa marcada pela mensagem que ratificou o sindicato como uma entidade voltada ao fortalecimento e crescimento do produtor rural. O repórter Valdir Pacheco acompanhou o evento. Lutas, conquistas, são 3 décadas lado a lado com quem cultiva, colhe o presente e garante o futuro. O Sindicato Rural de Sinop completa 30 anos em defesa da classe produtiva da região norte de Mato Grosso. O sindicato foi fundado numa época em que as lavouras eram em sua maioria de arroz. A agricultura e a pecuária buscavam a profissionalização, almejando o plantio de soja e milho com tecnologia. Era preciso união e braço forte para enfrentar os desafios. O sindicato foi fundado no dia 7 de junho de 1989 pelo produtor rural Adenis Pascoaleto. Hoje eu me sinto até com emoção por fazer olhar que hoje está acontecendo a festa dos 30 anos, que parece para nós que foi ontem, né? Mas encontrei velhos amigos, companheiros que iniciamos essa jornada, que na época, é claro, que era uma dificuldade monstra, principalmente para nós, que não tínhamos estrada, não tínhamos, vamos dizer, praticamente nada, né? Antônio Galvão, atual presidente da ProSoja MT, por 3 mandatos presidiu o sindicato e nesta festiva de 30 anos está se sentindo em casa. Tudo que vocês estão vendo aqui foi nas gestões da gente, com a nossa diretoria que a gente construiu, né? Essa sede já existia o terreno, tinha aqui uma pequena construção e com a ajuda dos produtores rurais e uma gestão bastante eficiente, a gente conseguiu deixar essa bela sede que dá uma grande representatividade ao produtor rural aqui de Sinop e da região. Com certeza absoluta, aqui posso dizer, estou em casa. O sindicato não se acomoda, acompanha as necessidades do tempo e do produtor rural. A força está na defesa dos interesses dos seus associados, que mantém essa engrenagem em pleno funcionamento. As demandas são bastante e são diárias, né? Eu acho que nós temos diariamente problemas. O governo cada vez querendo tirar mais de quem produz, cada vez aumentando a carga tributária e oferecendo menos. Então esse é o grande dilema, você buscar o ponto de equilíbrio. Não que não tenhamos que pagar imposto, nós temos sim que pagar, mas não pode ser impostos excessivos. E nós temos que ter o retorno dos recursos aplicados. Quem paga imposto cobra resultado. É o lema do MT Forte.
A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, FAMATO, esteve presente no evento, representada pelo vice-presidente Marcos da Rosa. É um sindicato eficiente, todos os presidentes que passaram por aqui são lutadores, defendem realmente o que interessa, que é a produção rural e a renda do produtor. E o que seria da FAMATO se não fosse os sindicatos? A razão de ser da FAMATO são os sindicatos. Apostando na estabilidade das negociações do milho, o Sindicato Rural de Sinop cria uma expectativa muito positiva com a vinda da Impasa. A indústria é a maior produtora de etanol 100% de milho da América Latina e tem a sua sede instalada aqui no município de Sinop. O milho já iniciamos a recepção, agora na última segunda-feira, dia 3. A partir de agora é um processo ininterrupto, a gente vai receber milho o ano todo, vão estar de portas abertas. Nós vamos moer 3.600 toneladas dia, são 60 mil sacos, num regime de trabalho de 350 a 355 dias anos, né? Então isso resulta em 1.260.000 toneladas de milho por ano que nós vamos estar consumindo de Sinop e sua macro-região. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, e um levantamento feito pela Embrapa mostrou que entre 2010 e 2015 a adesão por algum tipo de integração no Brasil passou de 5 milhões de hectares para mais de 11 milhões de hectares, um crescimento de 108%. O Rio Grande do Sul é o estado com maior percentual de áreas com atividades integradas. E é de lá que vem um exemplo de sucesso com a integração da lavoura de arroz e o gado de corte. Quando decidiu tocar a propriedade da família logo após a formação em agronomia, Ana Luísa não teve dúvidas de que era preciso aliar a pecuária com a agricultura. Na época, a mãe era a maior criadora da raça Devon no mundo. E foi justamente a necessidade de aumentar a oferta de alimento para o gado que fez a pecuarista disponibilizar as terras para o plantio de arroz. Na verdade, eu digo que a integração pecuária-lavoura, que a pecuária está puxando o carro todo. Tá? Além de eu ser a proprietária, a gente tem essa parte da lavoura com o meu parceiro, a gente trabalha meio a meio. Eu quis fazer isso logo que eu me formei e comecei a trabalhar exatamente para poder cuidar das minhas terras, do meu solo. E é claro que a gente tem que ter agricultura na fazenda, óbvio. A lucratividade, se você for fazer por hectare, é muito maior na agricultura do que na pecuária, mas não podemos reclamar também da pecuária. Então, eu acho que é uma coisa muito boa para todo mundo, para nós dois. Da experiência na primeira safra, em 1984, saiu uma parceria que perdura até hoje, entre Ana Luísa e o produtor rural Carlos Alberto Iribarren. Ao contrário de outras propriedades onde o dono da terra aluga a área, ela participa ativamente da produção. Acompanha todo o processo, desde a seleção de sementes até a armazenagem do arroz. Iribarren entra com as máquinas e a mão de obra, e os insumos são comprados em conjunto. Então a integração surgiu de uma maneira que nós lavoura, pudéssemos ajudar a pecuária, fornecendo equipamentos, plantando, porque a lavoura tem o perfil, tem a vocação com máquinas, com pessoal, que nós já temos, né? Então nós fizemos essa parte aí, oferecendo uma condição melhor de comida para o gado, para que nós tivéssemos a disponibilidade mais cedo. Isso realmente se consolidou e hoje é um processo de muito sucesso. O tipo de manejo garante à Estância da Gruta uma das mais altas taxas de produtividade de arroz no Rio Grande do Sul. São 7 toneladas por hectare, enquanto a média do estado é de 5 toneladas por hectare. E além do arroz, a soja também ganhou espaço por aqui, aumentando ainda mais a lucratividade da lavoura. Fizemos uma área com soja. Quando nós plantamos a soja, nós aplainamos esse solo, deixamos pronto, numa condição muito boa, colhemos soja, em cima dessa colheita de soja vem a implantação de pastagem. Aí essa pastagem fica por 3, 4 anos até que ela comece a entrar em degradação. A partir daí nós entramos com arroz direto no campo, não se mexe no solo. Se faz essa taipa que vocês estão vendo aqui direto no campo, depois o gado fica, não tem nenhum problema que o gado fique. Quando chega agora, nesse período agora que está acontecendo, eles têm que tirar o gado para nós fazer uma dessecação para poder implantar essa lavoura a partir de 20 de setembro.
Porque esse processo aqui de plantar no campo, ele funciona muito bem, mas tem que ser plantado num período anterior, de preferência a 2 chuvas boas, porque a chuva afrouxa esse solo, dá uma condição de emergência do arroz muito melhor. O sistema de integração lavoura-pecuária deu tão certo que hoje a estância da Gruta tem uma produtividade média de 210 quilos por hectare na pecuária, 216 sacos por hectare no arroz e 66 sacos por hectare na soja. Uma fórmula de sucesso que já dura 30 anos. Com alimentação abundante para o gado, em 93, Ana Luísa decidiu implantar um sistema de franquia para a produção do composto Montana, um cruzamento de diferentes raças que geram animais rústicos e adaptados ao clima tropical. Eu acho que a gente trabalhar fazendo o que você gosta muito, tem que dar certo, né? E realmente estou aqui já há quanto? 28 anos, 30 anos e estamos aí com o resultado que você está vendo hoje. Hoje, o sistema de integração lavoura-pecuária da Gruta é exemplo para muita gente. As porteiras da estância estão abertas em dias de campo, onde produtores rurais podem conhecer de perto essa fórmula de sucesso e adaptar em suas propriedades. É o que fazem Mauro e o filho Rafael, em Santa Vitória do Palmar, também no Rio Grande do Sul. Começou a lavoura-pecuária, já vem uma história antiga do meu pai, né? Então ele em 1960 ele começou a plantar arroz, começou a integração. E daí para cá não parou mais. Agora a gente está no 10 anos, fechando 10 anos que entrou a soja, que hoje a gente está com 50%, meio a meio no sistema ping-pong, né? De arroz e soja. E mais a pecuária, né? Essa integração aí que tá andando bem. Bom, nós vamos rever agora uma reportagem especial que foi produzida pela repórter Kylie Rodrigues, que conta um pouco dos desafios da pesquisa no agronegócio brasileiro. A repórter conversou com a pesquisadora da Embrapa, recém-aposentada, Cacilda do Vale, sobre desafios e perspectivas da pesquisa no setor. E ela apresentou para a gente essas informações no quadro Tecnologia e Produção. Considerada uma das 100 pessoas mais influentes do agronegócio, é conhecida como a mãe das braquiárias. É de uma família urbana, mas sempre gostou do campo, da parte de fisiologia vegetal. Foi contratada pela Embrapa na década de 70 para resolver o problema do boi sanfona, aquele que ganhava peso nas águas e perdia tudo na seca. Acompanhou a transformação de um Brasil importador, passando a ser exportador de alimentos. Tudo isso foi resolvido, mas daqui para frente, o que esperar? E eu já começo esse bate-papo com a pesquisadora recém-aposentada da Embrapa Gado de Corte, Cacilda do Vale, fazendo a seguinte pergunta: em se tratando de pesquisas, como que o Brasil está classificado? As pesquisas no agronegócio tiveram um início fabuloso na década de 70 e nós tínhamos tudo por fazer e havia bastante recurso disponível para pesquisa e demos esse salto de país importador de alimentos para um país grande produtor e exportador de alimentos. O próximo salto é um salto que não é barato, precisaria de bastantes investimentos. O que não acontece no momento porque é uma fase de transição, o Brasil está numa fase difícil econômica, mas eu quero crer que isso é passageiro. Nós já passamos por outras crises e foi possível a gente reverter a situação. Eu creio que há necessidade de um investimento, principalmente nas pesquisas de mais longo prazo. É necessário fazer essas parcerias público-privadas, o setor privado deve investir um pouco mais no avanço dessas tecnologias para que a gente dê um novo salto dentro da agropecuária. Quando o assunto é transferência de tecnologias, a doutora Cacilda menciona que nos dias atuais, as ferramentas têm chegado até o produtor.
Agora, com as novas tecnologias e com as facilidades que a mídia eletrônica também está nos proporcionando, nós temos atingido um público muito maior e de uma forma muito mais eficiente. Então, graças a essas novas mídias, nós achamos que estamos fazendo um trabalho mais efetivo e, inclusive, a gente recebe o retorno dessas reportagens, desses envios de WhatsApp, de vídeos, e com isso a gente acaba tendo um feedback bastante mais rápido e mais eficiente do nosso produtor. E como estamos falando do futuro das pesquisas no agronegócio, você me convidou para conhecer então um local bem especial aqui dentro da Embrapa, né, doutora Cacilda? Onde é? Isso mesmo, nós vamos lá até a Casa Telada, onde eu vou lhe mostrar o que poderão ser as futuras cultivares daqui a uns 15 anos. Vamos lá então. Então aqui que é o telado, podemos dizer que é onde os híbridos ficam. É o berçário, doutora? Isso aqui é o nosso berçário. Então aqui foram germinadas as sementinhas dos cruzamentos deste ano. No telado, as mudas são mantidas por um certo período, sempre passando por testes. O grande gargalo nesta etapa são as infestações propositais das cigarrinhas. As mudas que sobrevivem são levadas para outro experimento. Alguma coisa como isto, perfilhando, muito bonito, pode ser já uma futura cultivar daqui a uns 10, 15 anos. Depois de sair do telado, o material vem aqui para o campo, onde vai ser testado realmente. Mas aí não é todo aquele material que vem para cá não, né, doutora? Não, nem teria condições, né, Kylie? Daqueles mais de 10 mil híbridos que estão ali no telado, mais ou menos 1.500, 1.700 se salvam e a gente traz aqui para o campo para começar então as avaliações agronômicas. Aqui a gente já começa com a avaliação de produção de sementes, ao mesmo tempo a gente determina o modo de reprodução e aí se esses materiais são sexuais, eles voltam para dentro do programa de melhoramento e se são apomíticos, são candidatos então a cultivar. Aí a gente faz as avaliações com cortes, período de chuvas, período de seca e depois alguns dos 20, 25 melhores é que a gente então multiplica a semente e faz os ensaios regionais. E finalmente nesse funil, 1 ou 2 são passados então para os ensaios sob pastejo. No final, quem bate o martelo é o boi, medindo o desempenho. Só assim a equipe de pesquisa terá a indicação de que o material está realmente dando o desempenho necessário, seja com ganho individual, por área, acrescentando características às cigarrinhas, tolerância ao período seco, valor nutritivo. Tudo é medido em cerca de 10, 15 anos de avaliação. A pesquisa leva tempo, dedicação, amor pelo que se faz. Quem tem 44 anos de experiência sabe muito bem que a paciência é a arte de esperar, mas que no final, todo esforço e dedicação vale a pena. Qual é o sentimento que fica, doutora Cacilda, em você, conhecida mãe das braquiárias, né, contribuído tanto aí para o agronegócio brasileiro? Então, a sensação é de bastante... é estranho, é uma sensação de estar dividida, porque eu saio, na verdade, bastante tranquila, porque o trabalho que eu iniciei está em muito boas mãos aqui dentro da Embrapa, nós temos os herdeiros do nosso trabalho aqui, mas ao mesmo tempo é uma sensação de que eu gostaria de acompanhar ainda esses híbridos que estão saindo agora. Então eu estou me afastando, mas bem devagarzinho, mas a sensação é de missão cumprida. E em nome de todos, então, eu desejo sucesso, toda sorte aí do mundo para a senhora. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Kylie. Legal, sem dúvida nenhuma, o nosso reconhecimento aqui por todo o trabalho desenvolvido pela doutora Cacilda. Lembrando que tem uma matéria muito especial que o nosso pessoal da internet fez com ela, tá no nosso portal sba1.com. Bom, vou para o intervalo comercial. No próximo bloco você vai conferir como foram os últimos momentos da colheita do algodão na Bahia, cultura que registrou recorde no Brasil no ano de 2019. Eu volto já. Estou de volta e te convido agora para a gente rever uma matéria que foi produzida pela jornalista Sara Kirchhoff lá na Bahia. Ela foi conferir a reta final da colheita do algodão e início do vazio sanitário da cultura.
O estado é o segundo maior produtor da fibra no país. Confere a reportagem. O trabalho é rápido para retirar do solo o que ainda resta dos mais de 300 mil hectares de pluma da Bahia antes do vazio sanitário. Esse ano, os cotonicultores brasileiros devem colher mais de 4 milhões de toneladas de algodão em caroço e mais de 2,5 milhões de toneladas de pluma. A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento. Os números representam um novo recorde de uma produção 34% maior do que na última temporada. Ao mesmo tempo, o país se tornou em 2019 o segundo maior exportador do produto no mundo, ultrapassando a Índia. Isso se deve ao quê? A tecnologia, a força do empreendedorismo dos produtores, que isso a gente tem que tirar o chapéu, né? E a coragem que tem também de investir, porque é uma cultura de alto custo, né? Alto valor. Tanto tem um retorno bom, mas o custo e o risco é grande também. Então, esse é o cenário assim, hoje atual do Brasil, na produção de fibra, como um grande play. Nos outros segmentos da agricultura, soja, milho, carnes, açúcar, já é grande, né? E agora nós temos mais um gigante crescendo, que é o algodão. Os custos da produção de algodão podem chegar a ser 3 vezes maiores do que da soja, por exemplo, que despende de cerca de R$3.000 por hectare. Soja essa que logo substituirá os campos de algodão por aqui. A cidade de Barreiras fica a mais de 850 quilômetros de Salvador e hoje é um polo importante para a economia, tecnologia e agricultura do país, o que garante ao município o título de capital do oeste baiano. Há pouco mais de 2 décadas, os produtores rurais plantaram as primeiras sementes de algodão aqui na cidade de Barreiras. Hoje, o município tem papel central na produção agropecuária do chamado Matopiba. E a vocação agropecuária do município é comprovada pela qualidade dos grãos e também da fibra que sai daqui. A fibra da Bahia ela tem uma qualidade superior em relação ao Brasil, né? Nós temos uma luminosidade muito alta, pouco tempo nublado nos meses de janeiro, fevereiro e março, onde a fibra está sendo formada. Então a gente consegue ter um brilho muito bom no algodão e qualidades intrínsecas muito boas também aqui na Bahia. Valdenir é gerente de uma das 16 fazendas do Grupo SLC, que cultiva 23 mil hectares, 11 mil só de algodão. Desses, 900 são irrigados, que é para garantir água nos períodos mais secos, como é o caso agora. O estado baiano, junto com o Mato Grosso, é responsável por produzir 95% do algodão brasileiro. Apesar do recorde nacional, por aqui a produção deverá ser 10% menor do que na safra anterior, em função de problemas climáticos registrados no mês de abril. Com isso, a expectativa de produtividade gira em torno de 300 arrobas por hectare. A chamada safrinha depende muito da irrigação, o que ocorre em 17% das lavouras. O pivô central divide espaço com as máquinas apressadas. O fardo enrolado pelas colheitadeiras vai direto para unidades de beneficiamento, como esta, que fica dentro da própria fazenda. Hoje nós temos a unidade de produção hoje para 45 fardos horas de beneficiamento, fardinhos. A gente tem uma produção que inicia na lavoura, né, onde é feita toda a separação de fardos por tipo, por variedade, por contaminação, por lavoura, por úmidos e seco, para melhorar um pouquinho mais na hora do beneficiamento, que facilita, e também a uniformidade também na hora da classificação. O algodão baiano é exportado hoje para 20 países e cerca de 80% da safra 2018-2019 já foi negociada antecipadamente. E a Bolsa Brasileira de Mercadorias, quem comercializa mais da metade do montante nacional. O principal destino é a Ásia. O produto final que sai daqui é embalado e recebe 2 selos. O selo amarelo é de rastreabilidade. Com ele, é possível saber em qualquer lugar do mundo que esse algodão aqui saiu de Barreiras. Já o selo azul, emitido pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, é de certificação do programa ABR, de algodão brasileiro responsável. Aproximadamente 80% da fibra da Bahia atende a 230 diferentes itens de exigências ambientais, sociais e econômicas. Um verdadeiro orgulho para o Estado. E a gente, como uma das
executoras aqui, que é a ABAPA, na Bahia, do programa, né? A gente faz todo o acompanhamento junto com o produtor e depois disso vem uma empresa de auditoria externa que faz a checagem para ver se está sendo cumprido todos aqueles itens. Depois de sair da unidade de beneficiamento, amostras do produto são enviadas para um laboratório que fica dentro da sede da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, em Luiz Eduardo Magalhães. O trabalho realizado pelas mãos dos operadores é rápido e não para. O local funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E é bem aqui que se atesta o tipo da fibra e a qualidade intrínseca do algodão. Quanto mais claro ele for, melhor essa classificação, de acordo com uma tipificação do padrão USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Só que o trabalho da ABAPA vai muito além do algodão. Preocupada com o escoamento da safra, um dos principais gargalos do nosso agronegócio, a associação conta com o trabalho de uma patrulha mecanizada, que atua na conservação de solos, manutenção de estradas e na construção de asfalto. Esse aqui é o segundo trecho pavimentado pela patrulha. Além disso, a associação oferece conhecimento para os trabalhadores das fazendas e estudantes da Bahia, que têm a chance de ver ainda na lavoura a principal matéria-prima de suas roupas e uniformes. Tudo isso para garantir uma cadeia cada vez mais fortalecida, que mesmo com altos custos de produção e preços longe do esperado, deve continuar crescendo ainda mais. 26% de área na última safra para essa, né? Mas nesse momento o cenário não é tão favorável pelos preços futuros que nós temos em cotação em Nova York, né? Mas buscamos, assim, cremos que com o produtor, ele é um corajoso, é um apostador, ele sempre crê que vai melhorar. Então nós vamos continuar plantando algodão para essa próxima safra, sim, e acreditando na região como grande potencial que ela tem e vamos avançar nisso. Boi alta nas exportações de carnes impacta positivamente em outros setores da economia. A indústria brasileira de ração animal sentiu que o momento é de alta para o setor, sente que o momento é de alta para o setor. E este assunto foi um dos temas da entrevista que Walter Puga Júnior gravou em São Paulo com o vice-presidente do Sindicato da Indústria de Rações, o Ariovaldo Zani. Ele revelou que o setor está pronto para atender a crescente demanda do setor. Acompanhe. Estamos exportando mais proteína animal, estamos aumentando as nossas exportações, notadamente de suínos. E para a indústria de rações, é um bom período. Eu tenho aqui ao meu lado o vice-presidente do Sindirrações, Ariovaldo Zani. Ariovaldo, é o período de ouro para a indústria de rações no Brasil, esse aumento de exportação? É uma grande oportunidade, evidentemente, porque nós somos modulados, a nossa indústria é fornecedora das soluções nutricionais para a produção de proteína animal. Então, quando os exportadores, o consumo doméstico também vai bem, nós vamos bem. Se há alguns problemas, entraves e tal, compromete o nosso desempenho também. Em 2012, naquela época do boom econômico e tal, nós chegamos a produzir bastante, crescimentos da ordem de 2 dígitos na demanda de ração. Hoje, esse crescimento é mais moderado. No entanto, foram introduzidos uma série de alternativas tecnológicas, aditivos, que substituem boa parte dos insumos comuns, grãos e tal. E, portanto, aliado à melhoria da genética animal, hoje em dia você produz proteína animal com menos alimento, a conversão alimentar melhorou bastante. E assim você mitiga também os efeitos poluidores que essa atividade tem. Temos alguns problemas sanitários e estamos muito preocupados com isso, e a peste suína africana na China. Essas preocupações rondam também quem trabalha com rações, afinal é uma indústria sensível a qualquer movimento, não? Sem dúvida, porque são doenças de notificação internacional, existe todo um acordo, de compromissos que os países têm que cumprir, os principais exportadores e tal. E é lógico que, como esses animais sofrendo, sendo abatidos ou mesmo doentes, eles consomem menos. Isso indiretamente afeta a indústria de alimentação animal.
Muito embora, né, é importante salientar que a nutrição moderna, né, ela contribui sobremaneira, né, imunomodulando, inclusive, garantindo saúde, resistência aos animais, né? E por isso, né, que nós da indústria da alimentação animal temos um compromisso e trabalhamos para e passo, né, com os produtores para a garantia, cumprimento, né, dos processos, métodos e protocolos de defesa agropecuária, sanitária, né? Nosso mercado lá fora para proteína animal cresce, mas ainda cresce muito mais o mercado de grãos. E eu pergunto, nós vamos conseguir aumentar a exportação de proteína em detrimento de exportação de grãos? Pois bem, esse é um grande desafio, né? A cadeia produtiva, né, ela tem que se organizar melhor, né? Tem feito isso, né? Convergência entre o poder público e o setor privado, né? Que é lógico, né? Vender a proteína animal é o produto industrializado, né? Ele traz muito mais recurso, mais valor à cadeia produtiva, mais dólares para a balança comercial do que simplesmente vender a commodity, né? O grão, né? É lógico que existe demanda, ela continuará existindo pelos grãos, né? Graças a Deus o Brasil é um grande produtor e pode fazer esse suprimento, né? Mas evidentemente, né, o trabalho tem que continuar, né? Público e privado, né, convergindo nesse interesse de melhorar a nossa pauta comercial externa vendendo produtos industrializados. Nesse caso, a proteína animal já produzida, né? Rações. Falando de modo mais amplo, crescimento esperado para este ano nas vendas de rações, na movimentação do mercado, será bem maior que o ano passado? Então, a gente ainda no ano passado previa esse ano um crescimento modesto, da ordem de 1%. Passado todos esses meses, o primeiro semestre, nós estamos um pouco surpresos positivamente, né? É possível que a gente alcance ainda em 2019 um crescimento de 2%, motivado principalmente aí por uma recuperação na demanda de ração para a suinocultura, né? Que pelos fatores que a gente conhece, né? O Brasil está exportando mais carne suína, pela produção leiteira, né? Bons preços que foram alcançados ao produtor no primeiro semestre, demandou e incentivou a produção e uso de ração. Então a gente entende que ainda é possível crescer 2% nesse ano de 2019, a perspectiva é boa. Bom, você acaba de ouvir comigo, Ariovaldo Zani, vice-presidente do Sim de Rações, perspectivas positivas para rações, porque a demanda, né, do produtor é maior. E se é maior, é porque tem mercado para isso. É um bom sinal, não? Isso aí. Bom, agradeço, Ariovaldo Zani, com vocês em Campo Grande. Valeu, Puga, obrigado. No próximo bloco, né, chegamos à hora de mais uma paradinha. No próximo bloco você vai relembrar ou conhecer a história do pecuarista que trocou a criação de gado pela produção de uva da espécie Niagara no centro-oeste do Brasil. E você vai ver também como foi o evento Ideias for Milk, realizado no Paraná, que tem como objetivo estimular novas tecnologias no setor do leite. Eu volto já. Bom dia, produtor, de volta, e eu vou te levar agora para conhecer a história do pecuarista que deixou a criação de gado e apostou na produção de uvas da espécie Niagara no centro-oeste do Brasil. O roteiro é em Mato Grosso do Sul e você vai conferir tudo na reportagem da Rosa Cabral. O senhor vem de pecuária. Como é que foi essa transição para a uva? A transição para a uva ela veio de uma brincadeira com um amigo que comeu charutinho de folha de uva e minha esposa é descendente libanesa. E eu pedi para ele uma muda e aí ele me deu. E aí nesse meio tempo ele me passou uma reportagem da Embrapa de Jales que 1 hectare de uva produzia 30 toneladas. Quando saiu isso, foi um negócio que entusiasmou, porque 30 toneladas de produto no hectare, que não fosse 30, fosse 20. Aí é aquela história, naquela conta que a gente faz boba. R$1 por R$1 por quilo, 20 mil por hectare, o que que dá isso? O que que dá de trabalho? Ah, não dá trabalho nenhum. E aí eu fui atrás, fui procurar informações, realmente como que era, né? E aí o negócio é muito mais complicado que parece, porque você precisa de uma estrutura decente para Não é nada simples. Não é. Se você quiser trabalhar com alta produtividade, como é que a gente espera aqui, apesar de a gente não ter conseguido ainda chegar no patamar ideal,
que seria em torno de 25 toneladas por hectare, nós temos trabalhado aí com 13, 12, né? Cada ano dá um atrapalho. Então esse ano mesmo já vai ter esse atrapalho aqui, eu já estou perdendo um pouco de uva. Isso por conta da chuva, que Sim, e aí foi bem esse ano, né? Sim, e o excesso de chuva começou a fazer, inclusive, apodrecer uva no cacho. Nós trabalhamos com um cronograma todo completo, escalonado, o rapaz é especialista em uva, vem do Paraná. Quando foi que o senhor plantou o primeiro pé de uva aqui? Está com aproximadamente 10 anos que nós fizemos que começamos a parreira aqui. É curioso dizer que essa plantação é no centro-oeste do Brasil. Estamos em Mato Grosso do Sul, região de altas temperaturas. No verão chega a casa dos 40 graus. Tem gente que até hoje não acredita. Eles vêm aqui porque eles duvidam que a uva é produzida aqui e que ela é boa. Agora, o centro-oeste é um mito que o pessoal diz que a uva não produz no calor, né? Porque você tem o Vale de São Francisco, que produz muito, você tem a Califórnia, que é quente e produz, você tem a África do Sul, que é quente, e tem a Austrália. O calor aqui para nós é muito bom. O único atrapalho que nós temos no centro-oeste é o excesso de umidade. A uva não gosta muito de umidade. E olhando para a vistosa produção, tudo parece muito simples. Engano. Os produtos que combatem os fungos, por exemplo, pela pouca demanda de produção no estado, vêm de São Paulo e do Paraná. Na parte do manejo requer atenção quase que integral. A mão de obra tem que ser especializada. Para formar um funcionário aqui, para ele passar o ciclo com a gente, aqui ele leva 1 ano. E nesse 1 ano a produção dele nem sempre é tão boa quanto a gente quer, né? Porque ele está aprendendo ainda. O que esse funcionário aprende para essa mão de obra específica? A uva, você tem que estar nela todo dia. Você, a partir do momento que você poda, hoje mesmo eles estão passando um produto nos troncos onde nós fizemos uma poda para reforma de galho, que é para combater a cochonilha, que é uma doença que dá, um bichinho que dá no tronco, né? E ele suga o pé de uva e chega a matar, se o ataque for bravo. Então, aí a hora que começa a brotação, você tem que conduzir os brotos. Você tem que tirar os brotos que saem na lateral das folhas, né? Que são chamados de netos, aqui nós chamamos de netos, porque senão ele enfraquece a planta. Para essa área, qual é a mão de obra que o senhor precisa? Hoje eu trabalho aqui nessa área minha, em 3 hectares, eu trabalho com 4 funcionários. É o suficiente? Sim. É o suficiente. Mas se você ver a minha área aqui, nós estamos em pé embaixo da parreira, ela é 90% mecanizada. Para a água é irrigada, é irrigação, a roçada aqui de baixo é feita com trator. Eu faço 2 podas para poder ter uma safra fora de época. Eu faço uma de produção e uma de formação de galho, porque eu faço a minha produção. Está terminando agora quando começa a produção de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Então eu trabalho na entre safra. Então para eu trabalhar na entre safra, eu tenho que fazer 2 podas e forçar a desfolha, simular um inverno para que ela possa entender que ela está num período de inverno, que ela tem que desfolhar, e a gente poda, ela rebrota e começa todo o trabalho. Do plantio até o ponto de colheita leva mais ou menos quanto tempo? Se você partir do ponto do cavalo para a primeira colheita, são 18 meses. Agora, depois disso, você tem uma colheita por ano. É uma cultura que ela é gratificante, mas ela é muito trabalhosa, entendeu? É uma cultura que você tem que realmente se dedicar, porque se você cometer um erro, deixar entrar uma doença, né? E aqui nós temos um cuidado muito grande que nós não deixamos, quando está próximo da colheita, nós não aplicamos nada de produto que possa deixar resíduos. Nós respeitamos com folga a carência dos produtos, dos fungicidas que nós usamos. E elas são sedutoras aos olhos e ao paladar. Confesso, difícil resistir. Doce, hein? Esse é o diferencial da nossa uva aqui. Muito doce. Porque a uva é uma fruta que depois que você colhe ela, no caso das de mesa aqui, você colhe ela não madura mais. Essa daqui é uma uva que ainda está verde. Apesar de ela estar doce, ela vai estar ácida.
tá? O ideal de se colher é nesse ponto aqui, ó. Uhum. Ela já está bem roxa, bem com a cor característica dela, por isso que ela chama Niágara rosada. Porque a uva, depois que você colheu, não adoça mais. Então você colhe ela no ponto ideal e aí você tem um produto de qualidade. Se você conseguir colher ela no ponto, como nós estamos vendendo aqui, ela tem um teor de açúcar muito alto. Qual é o teor? Olha, normalmente ela é de 14 a 15 brix, é o teor normal. Eu tenho colhido aqui até 19. A uva é doce, gente. Ô terrinha que dá uva doce é essa daqui. Bom, a Sociedade Rural do Paraná realizou no mês de setembro o evento Ideias for Milk para estimular novas tecnologias no setor do leite. A iniciativa visa fomentar o empreendedorismo e despertar para oportunidades de geração de novos negócios, vislumbrando a chamada Pecuária 4.0. O nosso repórter no Paraná, Mauro Andrade, acompanhou o evento. Confira como foi. A Caravana 4.0, Ideias for Milk, projeto desenvolvido pela Embrapa Leite, está visitando as principais bacias leiteiras do país para conversar sobre a revolução digital no agronegócio, o mercado AgTech e as oportunidades de inovação para o setor. A Sociedade Rural do Paraná está recebendo hoje a palestra Caravana 4.0 e o palestrante é Paulo Martins, diretor-geral da Embrapa Leite, Minas Gerais. Eu vou conversar com ele para entender o que é, Paulo, a Caravana 4.0, Ideias for Milk. É uma mobilização da sociedade reunindo 3 tribos que não se falam, não se conhecem, mas que precisam estar juntas para fazer com que o leite brasileiro seja competitivo. Eu estou falando da turma que conhece muito computador, mas acha que o leite nasce dentro da caixinha. Eu estou falando daqueles que conhecem muito planta e animais, eu estou falando de agrônomo, veterinários ou tecnistas, e estou falando daqueles que juntam esse conhecimento todo e fazem a inovação. São os empresários que produzem, então os produtores, quem transporta, quem processa e quem distribui leite. Nós precisamos juntar todo mundo para que a gente possa fazer com que o leite brasileiro seja competitivo e entre na era digital. E também tenha inovações que não sejam só digital. Nós estamos aqui então, mas estamos em 11 estados do Brasil, em 40 dias, fazendo uma mobilização para chamar os jovens, aqueles que não terão mais carteira de trabalho, porque acabou isso, ou está acabando, aqueles que querem ganhar dinheiro, se dediquem a uma atividade que esse ano vai faturar 84 bilhões de reais e que está ávida, o setor está ávido para ter soluções que façam com que a gente aumente a eficiência no processo de produção, aumente a margem do produtor e faça com que um produto mais barato e mais seguro chegue até a mesa do consumidor brasileiro. Todos os segmentos do agronegócio terão obrigatoriamente que adotar inovações tecnológicas para imprimir maior agilidade e eficiência para permanecer com competitividade no mercado. E o segmento do leite não é diferente. A Embrapa Leite, através da Caravana 4.0, procura despertar os jovens para as enormes oportunidades da chamada revolução digital no setor. O leite tem muitas oportunidades e o leite é rico. A gente às vezes fica reclamando de preço de leite e é natural que reclame mesmo, mas a capacidade de geração de emprego e renda que a atividade tem é muito grande. E tem um ponto que eu acho fundamental. Na medida em que a gente vai trazendo sensores, vai trazendo aplicativos, vai trazendo automação, softwares e tudo mais, o que vai acontecer? A atividade vai ficar muito atrativa. Então, o jovem que é filho do produtor, para que ele vai para a cidade para ganhar menos, se ele pode hoje brincar com o joystick, brincar na tela do computador e com isso ele tomar decisões para a atividade da propriedade. Pode parecer algo distante, mas já está acontecendo e nós na Embrapa estamos acompanhando, inclusive, produtores de agricultura familiar, de produção familiar, que já conseguem colocar na propriedade, estou falando de gente rica não, soluções, porque cada vez é mais barato você ter sensor e até mesmo o robô está chegando numa proporção muito rápida no Brasil. A tecnologia está chegando na roça. A tecnologia chegou na roça já há algum tempo. O leite brasileiro vem crescendo a produção há alguns anos, mas agora está chegando uma outra tecnologia. É o que a gente chama de AgTech, é a tecnologia que está vindo com as startups. Nós,
da minha idade, a gente pensa sempre igual. Então nós precisamos trazer os meninos, os pais que querem ter os filhos do lado, tem grande chance. Comece a conversar com os filhos, porque a solução da propriedade, acredite, está nos filhos, cada vez mais nos filhos. E aí nós temos que trazer esses jovens, e aqui hoje eu estou alegre, porque já encontrei jovens assim na chegada, uma plateia jovem. Isso está acontecendo no Brasil inteiro, nós estamos lotando plateias, e nem é esse o propósito, mas nós estamos juntando meninos que estão percebendo que o leite é uma grande oportunidade, pode ser a virada de oportunidade na vida deles. Paulo, analisando o setor de leite no momento, o Brasil ainda não é autossuficiente, depende de importações. Qual que é a sua análise do setor hoje no Brasil? O Brasil é um país que tem aquilo que a tecnologia nem consegue construir, que é consumidor. E isso é uma dádiva. É por isso que as empresas do exterior, nós temos mercado. As empresas do exterior vêm para cá, então vem empresa de insumo, vem empresas de processamento, tem vindo produtores para produzir, porque nós temos consumidor. A gente consome, em média, 166 litros por habitante ano, e o padrão de país desenvolvido é 270, então nós vamos continuar crescendo. E a população ainda está crescendo, então a gente tem um espaço grande. Então, mas isso não garante nada, porque se a gente não ocupa espaço, a gente está, na verdade, aumentando a possibilidade de importação. Então, o que a gente percebe hoje? Uma oscilação brutal de preço ao longo do ano. E isso não é bom, porque isso traz instabilidade para quem quer investir. Duas coisas precisam acontecer. Primeiro, a gente ir para o mercado internacional, como a gente está indo agora, porque todo produto que vai para o mercado internacional fica com preço mais estável. Não, fica com preço mais estável. Porque, você pode ver, vamos comparar, assim, variação de cenoura com variação de soja. Soja tem muito mais estabilidade, café tem muito mais estabilizado. Agora, a cenoura é só para você consumir aqui, então tem estabilidade demais, instabilidade demais. Então, nós temos que colocar um pezinho lá fora, a gente já está colocando, já tem 24 laticínios preparados para isso. Esse é um ponto. O outro é a gente começar a fazer o dever de casa. Tem muita gordura para ser cortada. A gente tem que ter menos chororô e mais foco no negócio leite. Hora de mais uma paradinha por aqui. No próximo bloco você vai saber quais os benefícios que a integração lavoura, pecuária e floresta pode trazer para a propriedade e para o meio ambiente. Fica por aí, volto já. Bom, a integração lavoura, pecuária e floresta é uma prática que permite ao produtor rural não só diversificar a renda da propriedade, mas também manter o equilíbrio entre a produção de alimentos e a preservação ambiental. Você vai acompanhar agora uns detalhes na reportagem produzida pela Emater em Minas Gerais e exibida aqui em parceria com o Canal do Boi. Do solo castigado e improdutivo ao aproveitamento potencializado. É essa a transformação que os sistemas de produção integrados, o ILP ou ILPF, são capazes de proporcionar em áreas degradadas. A integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária e floresta buscam o equilíbrio entre a produção de alimentos e a preservação ambiental, integrando numa mesma área até 3 atividades. A lavoura, que geralmente é de um grão, como o milho, por exemplo, a pastagem para o desenvolvimento da pecuária e o reflorestamento, que pode resultar na produção de madeira. Essa conjugação de culturas proporciona a recuperação ambiental e também mais rentabilidade para o produtor. A gente pode ter só a integração lavoura-pecuária, sem o componente floresta no primeiro momento, onde a gente busca o quê? A integração entre essas atividades, lavoura e pecuária. A lavoura é uma cultura de ciclo curto e ela traz um retorno financeiro mais rápido e indiretamente a gente consegue recuperar as fertilidades do solo em áreas que potencialmente vão ser pastagens. Então a gente usa aquele conceito antigo de rotação de culturas. Em algum momento eu uso a lavoura numa área, no outro momento vem a pastagem, a pecuária naquela área. E cada uma traz benefícios para o sistema. A pastagem deixa uma palhada muito boa para um sistema de plantio direto. Quando eu vou entrar com a cultura no outro ciclo, eu tenho um ambiente mais favorável para aquela cultura, e a lavoura deixa um ambiente, em termos de fertilidade química do solo, mais favorável para o capim que vem na sequência. A gente tem trabalhado bastante aí no caso de pecuaristas, o consórcio aí entre as espécies, então o consórcio de milho e de sorgo com os capins, onde a gente consegue ter as 2 safras, né? Uma de silagem ou grãos e na sequência uma pastagem formada no mesmo ano, tem dado bastante certo quando o pecuarista quer produzir grãos ou silagem na área.
e recuperar a sua pastagem degradada, que é um investimento alto, mas que com a lavoura a gente consegue ter o retorno da lavoura pagando as contas em 6 meses. A introdução das árvores no sistema, além da possibilidade de geração de renda com a produção de madeira no futuro, ainda traz um ganho ambiental muito importante, com a compensação das emissões de gases de efeito estufa pelos animais, que acontece na pecuária, através do sequestro do carbono que as árvores propiciam no seu desenvolvimento. Quando a gente introduz o componente florestal, aí a gente já tem uma complexidade um pouco maior. Mas é possível também porque, primeiro, a gente consegue diversificar as rendas na propriedade. Então a gente tem o componente lavoura em algum momento na área, tem o componente pastagem e acrescenta o florestal, mas assim, uma quantidade menor de árvores por hectare. E ela vai funcionar como se fosse uma poupança de longo prazo. Geralmente o componente florestal é o que agrega maior valor, que tem maior valor comercial, mas é de ciclo longo. Então, nesse inteirinho, até a floresta crescer e produzir o produto, a gente continua utilizando a mesma área com lavouras no início e, às vezes, com pastagem em determinado momento do ciclo. Essas árvores também têm um componente interessante que é a ambiência. Ela favorece o meio ambiente, o ambiente onde o animal está fica mais confortável para aquele animal. E isso repercute também em produtividade, em fertilidade de fêmeas, em desempenho animal. Então você cria ali um conforto maior para o animal, sendo um sistema então mais interessante. Outro aspecto, quando tem um componente florestal que a gente tem explorado, é a agregação de valor ao componente pecuário. Porque é um sistema que as árvores elas fixam carbono no tronco. Então você consegue neutralizar as emissões de metano e de outros gases que a pecuária é comum pelas árvores. Então você faz um balanço de neutralização ambientalmente, em termos de gás de efeito estufa, é bastante interessante ao produtor. Os sistemas ainda podem ser adequados a qualquer tamanho de propriedade, beneficiando especialmente as de menor porte. Como ele tem recursos limitados, ele precisa intensificar ao máximo o uso deles. E essa integração vem muito nessa linha, de aumentar a exploração dos recursos disponíveis, inclusive da mão de obra. Para disseminar as informações sobre o ILPF, foi criado um aplicativo, o Cubo ILPF, que possibilita observar e compreender o sistema através de uma maquete virtual com visualização em realidade aumentada. Para baixar e ter instruções de uso do aplicativo, você pode acessar o site www.ilpf.com.br. Para saber mais sobre os sistemas, você pode procurar também um escritório local da Emater. Bom, e a indústria do couro passou por um momento delicado em 2019. Oferta de abates em alta, com o consumo de couro em baixa, levando os preços também para baixo. Este cenário, enfrentado pelo setor há alguns anos, também se repetiu neste ano. O repórter Mauro Andrade traz mais detalhes sobre o assunto. Modernização da indústria com gestão e novas tecnologias que cuidem do meio ambiente, preservando os recursos naturais, baixos custos, rastreabilidade em todos os elos da cadeia produtiva. Estes são os principais desafios enfrentados pelo setor do couro para reconquistar o espaço de mercado que vem se reduzindo ano a ano. O couro passa por um momento desafiador e aqui em Rolândia, no Paraná, nós temos a Vancouro, um curtume que processa mais de 6.000 toneladas por mês. Eu vou conversar com Clébio Marques, que é diretor comercial da Vancouro. Clébio, qual é a sua análise do momento atual do couro? É um momento desafiador, de fato, onde nós temos os abates no mundo todo em volumes altos, batendo recordes em vários países do mundo. E nós temos, em contrapartida, uma redução no consumo mundial do couro por parte dos consumidores de todos os países, e onde tem entrado substitutos ao couro nesses últimos anos, né? Então é um momento bem desafiador, onde a gente está tendo que se reinventar e aumentar a nossa credibilidade perante ao cliente, desde o aspecto ambiental e também competitivo, né? Ambientalistas querem substituir o couro por produto sintético, por acreditar ser um produto mais ecológico. Esquecem que o produto sintético é produzido a partir do petróleo, que tem origem na energia fóssil, ao contrário do couro, que é um produto orgânico biodegradável. Além disso,
O produto sintético possui durabilidade menor quando comparado aos produtos à base de couro, ou seja, os sintéticos possuem um ciclo de vida menor, sendo descartados rapidamente, favorecendo dessa forma a geração de lixo no planeta. Você percebe que o couro, sendo ele um subproduto da carne e sendo ele tratado com todas as técnicas existentes hoje em dia, todos os controles, rastreabilidade que nós temos desde as fazendas de origem até o consumidor final é possível rastrear. Então você tem toda essa evolução que ocorreu no setor contra uma desinformação em cima de uma alternativa de um material sintético proveniente de um petróleo que veio aí a entrar como um substituto ao couro, né? Falando de preço, tanto para o produtor como para a indústria, estão compensadores? Hoje está muito baixo o preço, né? Assim, como o preço de venda e daí vai refletindo na cadeia toda, né? Então, assim, é um grande desafio hoje a gente retomar o espaço do couro, né? E com essa retomada a gente espera que seja possível agregar valor novamente ao couro. Hoje está um valor, assim, baixo, né? Todos os resíduos gerados durante o processo industrial de transformação do couro recebem tratamento adequado, seguindo todas as instruções normativas ambientais. O Alexandre Martinez é gestor ambiental responsável pelos tratamentos do resíduo aqui da Vancouro. Alexandre, qual é o trabalho que vocês executam aqui? Todo o couro processado na indústria, os efluentes gerados seguem até a nossa estação de tratamento de efluentes, onde nós passamos por processos físico-químicos e biológicos para depois poder lançar o efluente ao rio com um padrão de qualidade exigido pelos órgãos ambientais. Também temos os resíduos sólidos, que também são processados. Hoje nós temos tecnologia para utilizar eles na área agrícola, viram subprodutos para as indústrias de fertilizante, e aquele material que ainda não tem uma tecnologia para reuso ou reutilização, um processo de transformação, esse nós destinamos aos aterros industriais, todos licenciados. Ok, obrigado, Alexandre. De Rolândia, Paraná, Mauro Andrade. Bom, no próximo bloco você vai conferir como o Rio Grande do Sul comemorou no mês de agosto o Dia Estadual do Porco. O evento destacou o bom momento vivido pela suinocultura no ano de 2019. Volto já. Olá, estou de volta e destaco para você que o terceiro maior produtor e segundo maior exportador de suínos do país, o Rio Grande do Sul, comemorou no mês de agosto o Dia Estadual do Porco. O evento foi realizado em Frederico Westphalen, no Norte Gaúcho, e destacou o bom momento vivido pela suinocultura no ano de 2019. Acompanhei. Com aproximadamente 8 mil produtores, o Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor e segundo maior exportador de suínos do país. Somente em 2018 foram produzidas em solo gaúcho mais de 700 mil toneladas da proteína animal, com 9 mil abates. A atividade é tão importante que há 44 anos o Rio Grande do Sul comemora o Dia Estadual do Porco. Nesse ano, o município de Frederico Westphalen, na região norte, recebeu o evento itinerante promovido pela Associação de Criadores de Suínos. A ideia é promover o setor e oportunizar um momento de discussão política e técnica. O maior valor do nosso povo é a sua capacidade de trabalho. O estado do Rio Grande do Sul tem vocação empreendedora por um povo com muito talento e muita disposição para o serviço. E isso se expressa na produção primária. E dentro da produção primária, a suinocultura tem uma relevância, né, em Frederico Westphalen, nesta região, na metade norte do estado, gerando renda, oportunidade para o nosso estado, grandes riquezas. Vive um bom momento, até fruto das dificuldades em outros países, especialmente em função da peste suína africana, que gerou uma grande oportunidade de aumento de exportações da suinocultura para o nosso estado. E desses momentos nós temos que extrair a oportunidade também de organizarmos investimentos no setor para que lá na frente a gente continue mantendo essa melhor aproveitamento do que se produz aqui, exportando mais. O governo do estado trabalha nesse sentido para garantir os investimentos em infraestrutura
garantir a redução da burocracia e redução de custos tributários que melhorem a condição de competitividade. É claro que o Estado, o governo, com as dificuldades fiscais que tem, ele precisa ser criativo para viabilizar esses investimentos. Nós estamos, nesse momento, com 7 milhões de reais em investimentos de recuperação de estradas, entre elas a 591, nesta região, para garantir condições de escoamento dessa produção. E trabalhamos com uma lógica de formação de parcerias com o setor privado para, com concessões rodoviárias, gerar novos investimentos. Assim como concessão em hidrovia vai ajudar a reduzir custos logísticos para a conexão com o Porto de Rio Grande. E na burocracia, trabalhando revisão de processos de licenciamento ambiental para dar mais celeridade na aprovação de empreendimentos, inclusive aqueles ligados à produção primária na suinocultura, para que a gente possa dar mais espaço para quem quer produzir. O Brasil tem 9 unidades industriais habilitadas para exportação de carne suína aos chineses, sendo 2 no Rio Grande do Sul. Bom, a gente fala agora sobre agricultura familiar. Em uma reportagem especial gravada em Minas Gerais, você vai acompanhar as técnicas que fazem toda a diferença na hora de produzir café de qualidade. A reportagem é da Emater, veiculada em parceria com o Canal do Boi. Meu nome é Tarcísio Maria de Lacerda. A gente mora e trabalha aqui no sítio Santa Rita, município de Espera Feliz, Minas Gerais. A minha primeira lavoura que eu mesmo plantei foi em 1972. A gente viveu de café uma vida toda. De 78 a 81, nós passamos de café bebida rio para um café bebida dura. Porque até então, todo o café desta região aqui do Caparaó era tido como café ruim. Nessa época, eu fui buscar qualidade de café em outras regiões do estado, do Brasil, aprender como é que fazia um café melhor. E acabei tendo a surpresa de descobrir que a gente já produzia café bom, só a gente não sabia que ele era bom e o comércio não nos remunerava pela qualidade. A libertação do produtor é entender o que ele tem na mão. Se você parar para analisar, é impossível alguém vender um produto que não sabe o que é. Só no café que tem isso. O Johnny, meu filho, tinha 15 anos de idade e ele veio morar na roça sozinho. E usou o seguinte termo: "Ô pai, o senhor sempre me falou que o senhor está sendo um produtor melhor do que o meu avô. E eu vou ser um produtor melhor do que o senhor." E ele vinha com uma história que existia um mundo novo de café, que era o café bebida fina, que era um outro padrão, que era microlotes, que esse café ainda ia ser comercializado do produtor direto para a cafeteria ou para o consumidor. Eu, naquela época, achava que tudo era um sonho. Mas como o sonho era bonito, eu comecei a sonhar junto. E ele começou a fazer cursinho de uma coisa, de outra, de degustação, de classificação, de tratos culturais. E foi treinando. Até que a gente começou realmente a produzir cafés diferenciados. Só em 2012 é que a gente começou a comercializar um primeiro saquinho de café direto para a cafeteria. O segredo de quase tudo isso é gestão. E quem nos ajudou a organizar tudo isso, e a gente nem acreditava na época, é o Certifica Minas. O programa de certificação, o Certifica Minas Café, ele surge em 2006, 2007, com o intuito de dar condições aos agricultores familiares de trabalhar com a certificação. A gente faz uma assistência técnica em toda a propriedade, né? Avalia a aptidão para a região, o que ela tem, o que ela não tem, qual estrutura que ela precisa para determinada atividade. Então, se ele vai trabalhar com café, já tem o cafezal implantado, vai precisar implantar, qual estrutura que precisa, qual tipo de café que ele quer produzir. A partir daí, você faz um planejamento com ele. E a partir desse planejamento, você começa a trabalhar e a criar novas metas, novas formas de trabalho e planejamento para a propriedade. Minas Gerais é o maior produtor, né, de café do Brasil, sendo que mais da metade desse café vem da agricultura familiar. E a Emater, através de uma equipe de agroindústria, que é uma equipe multidisciplinar, composta de vários profissionais, dá apoio a toda a cadeia produtiva da agroindústria. Você embalou, você moeu,
né, no caso do café. Você fez qualquer tipo de classificação no café, aqui já é considerado uma agroindústria. Aqui funciona a nossa via úmida, onde o café entra lá em cima e vai passando por essas máquinas e chega separado aqui. Vem verde, maduro, passa, folha, cisco, pauzinho. E as máquinas vão separando de cima para baixo, passa na pré-limpeza, que tira as impurezas. O café sai da via úmida e vem para o terreiro normal, independente de ser debaixo do terreiro coberto ou não. Esse café fica aqui 1 ou 2 dias para enxugar e vai direto para o secador. Nós secamos praticamente toda a nossa safra aqui. A gente trabalha com temperatura baixa. Ela é regulada em 40 graus, nunca passa de 40. Não existe uma receita para nada no café. Tudo é criado, tudo é transformado, tudo é quebras de paradigmas diários, coisas que não se faziam há 5 anos atrás se fazem hoje, fermentação, por exemplo. Era inimaginável há 5, 6 anos atrás e hoje já é uma consistência no mercado, os cafés fermentados. Essa tulha, onde ficam armazenados os cafés, olha, Salada, Espírito Santo, Pedra Menina, quantidade de sacas. Cada lote é totalmente separado. Tem a ver com variedade do café e tem a ver com o processo do pós-colheita. O que o cliente quer é saber se você tem controle e tem repetitividade, se você vai conseguir produzir esse mesmo café durante vários anos. E com esse controle a gente consegue fazer isso. A produção de café tem que ser melhor a cada ano. Então, se você produz esse ano um tipo de café, o ano que vem você tem que produzir um café diferente, um pouco melhor. E isso passa por profissionalização. O produtor que não estiver fazendo curso, que não se aprimorar, ele vai cada vez ficando para trás. Os sonhos que a gente sempre teve é diversificar a cultura. E hoje nós conseguimos diversificar com o café. Eu fico com a área de produção. A minha função é trabalhar no meio da lavoura. O Johnny fica com a área de pós-colheita, qualidade, comércio de café fino. O Fred, que é meu genro, ele fica com a torra, a cafeteria e ajuda no comércio de café torrado. E a Miriam fica com a parte administrativa e a parte de turismo aqui no sítio. Então aqui a gente tem roteiro para o turista que é apaixonado por café, ou para baristas, ou para mestre de torras, que a gente pega o cara aqui na cafeteria, leva para a produção, então explica toda a parte de plantio do café, de manejo da lavoura, até a colheita, até a parte de secagem, até a parte de torra e até tomar o café na xícara. Aqui é o nosso laboratório, né? O laboratório é um laboratório de análise sensorial, de análise física e é um laboratório de torra, né? Aqui que a gente faz todo o processo final do café. Assim. Lá no terreiro, o café ele tá em coco, né? Ele ainda tá secando. Depois que o café seca, a gente vai beneficiar o café. A gente vai tirar essa casca do café, deixando só o grão. Só que esse grão ele tá cheio de pedacinhos de casca, grão quebrado. A gente manda rebeneficiar, que é separar por tamanho dos grãos. Depois que separou pela peneira, né, tipo os grãos 16 acima, a gente tem uma esteira que vai passando o café devagarzinho e a gente tem uns funcionários aqui do sítio que cata a dedo todos os defeitozinhos que porventura ainda passou pelo rebeneficiamento. Dessa esteira cai nesses saquinhos aqui. Aí depois que vem pra cá. Daí eu tiro o café daqui e torro aqui, nessa máquina. Tudo está relacionado ao pós-colheita. Porque até o café está na planta, você não domina ele. Você não controla quando vai chover, quando não vai. O produtor só tem o controle do processo quando ele tira o fruto da planta e começa a processar ele. Não existe produtor de café especial se ele não for profissional. Ele tem que aprender, que ele tem que conhecer de café. Não adianta ele produzir café se ele não sabe qual café que ele produz. Se deixa na mão de outro para provar, para determinar essa qualidade para ele, quem me garante que esse outro trader, essa outra pessoa que está provando, está sendo 100% honesto com ele? Então a melhor opção para ele é se qualificar e ter a formação na área. Eu sinto eu não ter 20 anos de idade, porque eu vejo que nós estamos dando os primeiros passos. O futuro aqui é brilhante. E às vezes as pessoas veem as máquinas que a gente faz, veem os cafés que a gente faz, tudo disso é consequência do êxito da sucessão familiar aqui do sítio.
Para acontecer a sucessão familiar tem que ter duas coisas. Os filhos têm que querer e os pais têm que permitir. Mas só tem êxito mesmo, só tem a explosão, o boom, é quando os dois, além de quererem e permitirem, trabalharem juntos, que é o que acontece aqui. Não se vende hoje no café especial apenas uma xícara de café, mas uma xícara de café acompanhada de uma história de um produtor, às vezes, que começou do nada, que era o nosso caso aqui, e que hoje estamos nos preparando para atender esse mercado. Legal. Bom, no próximo bloco, né, a gente vai para mais uma paradinha. No próximo bloco você vai ver como foi a chegada de um novo parceiro aqui no Grupo SBA. É a Bonanza Agropecuária. Você vai conferir como é que foi a solenidade de instalação e de criação dessa nova parceria. Muito bacana, fica por aí. Bom, no dia 28 de outubro, né, mais precisamente numa noite de segunda-feira, o SBA e a Bonanza Agro lançaram oficialmente uma parceria comercial, que envolve os segmentos de nutrição animal e também de máquinas e implementos agrícolas. O lançamento foi transmitido ao vivo pelo Agro Canal, direto aqui do Espaço Gourmet do SBA. A repórter Rosa Cabral acompanhou tudo e nos trouxe as informações. Reveja aí. Os bastidores nos preparativos para uma transmissão. O ao vivo nos programas, a nutrição que faz a diferença para o rebanho, a máquina que acelera no campo, o giro nos princípios, missão, visão, valores, da equipe que movimenta o agro. É um pouco da compilação do roteiro para a reportagem, pautada pela confiança. O SBA e o Pecuária BR abrem as portas para uma nova parceria. Entra em cena a empresa Bonanza Agro, que vem para nossa casa baseada na credibilidade. Eu tenho certeza que quem conhece o Canal do Boi, conhece a de sua diretoria, já sabe que não colocaria qualquer empresa dentro do seu berço aqui para fazer um lançamento de um produto desse. Então isso para nós, Bonanza Agro, para a nossa família Bonanza, já somos entendidos como credibilidade. E assim, no cálculo da confiança, a empresa lançou nacionalmente a linha de produtos nutricional assinada pelo pesquisador Rogério Mainoli. Ao vivo, na palestra, mostrou para o Brasil e para os convidados no Espaço Gourmet do Canal do Boi, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, os novos conceitos no uso do fósforo utilizados em suplementos minerais destinados à produção de corte a pasto. O que nós trouxemos foi uma visão um pouco mais moderna a respeito dos processos de suplementação, das exigências dos animais, da forma como a gente atende essas exigências e dos resultados, especialmente os resultados financeiros que a gente tem em fazer adequações no uso desse elemento na suplementação mineral. Quando fala de formas mais modernas, na prática, o que isso significa, por exemplo, em rentabilidade numa fazenda? Significa que quando nós tratamos a suplementação mineral como o agricultor trata a agricultura de precisão, ou seja, com o uso muito bem feito dos elementos que são necessários para fazer essa suplementação, a gente otimiza os custos, otimiza a utilização desses recursos. E suplementos minerais para a criação de gado de corte são o primeiro item nos insumos que compõem a planilha de custos da produção animal. E como a empresa Bonanza Agro está ramificada nos negócios que movimentam o campo? A resposta está nos cálculos da fórmula econômica de baixar custos para o produtor rural. Tenho qualquer produto que o produtor precisar comprar. Se ele quiser insistir com o que ele já usa, ou se ele tem confiança no que ele já usa, eu também tenho esse produto. Nós, Bonanza Agro, também temos. Mas a nossa intenção na nutrição animal para a pecuária é baixar os custos. Conseguir fazer um produto de preço acessível, onde vai baixar o custo do produtor para ele poder fechar a conta do rebanho dele no final da operação de venda. E a raiz dos negócios é de mão dupla no fechamento das contas. Vamos dar o exemplo no comércio de grãos. Chamamos clientes para participar das negociações de grãos que nós desenvolvemos dia a dia. Nós conseguimos dividir o lucro com ele de cada operação. Então nós temos uma média um pouco acima da nacional nos ganhos. Então ele tem uma lucratividade melhor do que, por exemplo, bolsa de valores ou qualquer outro mercado. A gente não trabalha com nenhum tipo de derivativo da bolsa de valores. Tudo que a gente faz é no mercado físico.
A empresa trabalha ainda com a linha de tratores Mahindra. As máquinas oferecem simplicidade e robustez, garante o coordenador comercial, que diz ser a única empresa no Brasil que oferece 5 anos de garantia. Frente à concorrência, nós podemos estar entregando no mínimo 15% de economia de combustível, então nós vemos isso com um critério bastante sofisticado de apresentar tecnologia, de uma maneira acessível, com manutenções periódicas que são de fácil acesso às concessionárias na sua rede de concessionárias que está bem distribuída pelo país. Hoje figuramos entre já as 7 maiores marcas do Brasil e pretendemos chegar em breve aí entre as 3 maiores, não só em produção, mas também em venda. E após a venda, como é que é a dinâmica da assistência técnica? Pois bem, freguês, você recebe lá na propriedade o seu José Carlos. Eu que vou estar fazendo essa assistência técnica junto com o produtor e também tirando todas as dúvidas que vier ocorrer durante essa utilização do trator. Então, estou à disposição para fazer todo esse trabalho da Bonanza Tratores junto com o trator Mahindra. Viu que empresa interessante? E lhe passou pela cabeça fazer parte do portfólio de colaboradores? Eu vou dar uma mãozinha, ok? Renan, tem possibilidade, agora que o grupo expandiu os negócios para o Mato Grosso do Sul? Temos vaga, temos oportunidade de emprego também, estamos contratando veterinário, zootecnista, vendedores, tá? Motorista também para estar fazendo entrega. Então, inclusive, quem quiser até anotar aí, já fica o contato já. 67 999 12 1004, tá? Então pode estar entrando em contato, envie seu currículo, tá? Se quiser mandar também no e-mail, gg@bonanzagro.com. Se tiver experiência também muito bom, mas se não tiver também a gente bate um papo e todo o currículo será muito gratificante para nós. Valeu, Renan! E assim encerro a reportagem desejando sorte para o Grupo Bonanza, que escolheu a nossa casa para mais um capítulo da sua história. Até breve, turma! É isso aí, mais um motivo para a gente fechar comemorando esse ano de 2019, essa parceria com o pessoal da Bonanza Agro. Bom, e com essa parceria aí, eu encerro também este Bom Dia Produtor especial de final de ano. A gente fica por aqui agradecendo sempre a sua companhia neste ano de 2019 e desejando mais uma vez a você e a sua família ótimas festas e um excelente e abençoado final de ano. Tchau, tchau.